né? Trocar fruta por suco de fruta tem o mesmo efeito no emagrecimento? É sobre isso que a gente vai falar. Por que eu vim falar sobre isso aqui com vocês? Porque várias pessoas, né, que desejam emagrecer, que querem ter uma alimentação mais saudável, o primeiro passo é começar a tomar suco natural de fruta, né? Só que a gente precisa entender que existem vários tipos de frutas, que existem vários tipos de suco, né? E aí, para que a gente realmente faça a escolha correta, né? Então, hoje, né, o suco de fruta, nós temos o suco de caixinha, o suco integral, né? Aqueles que a gente vê, né? Suco integral de maçã, suco integral de uva, tá? Tem o suco, os mix também, né? Que a gente vê bastante aí, que é aqueles que uma fruta com outra fruta, né? Geralmente os de caixinha, né? Tem o suco em pozinho, né? Tem os naturais, né? Que é aquele que é o da fruta mesmo. Tem os de polpa, tá? Então, muitas vezes a gente acaba assim, então tá, vou tomar um suco de polpa, né? E aí, nessa suco de polpa, a gente precisa saber o que vem nesse suco de polpa, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês sobre hoje, porque às vezes a escolha que vocês estão fazendo não está sendo tão benéfica assim, né? Para a questão até mesmo do ser saudável, não tanto para a questão de emagrecimento, né? Mas a questão do ser saudável. Será mesmo que eu estou fazendo uma escolha saudável, né? Então é muito importante que vocês saibam aí fazer essa escolha, porque eu vejo, né? O que acontece? Eu deixei de tomar refrigerante, agora eu tomo suco de caixinha. Eu vou te contar, você tá trocando 6 por meia dúzia. Não vai adiantar nada, né? Suco de caixinha é muito rico em açúcar. Então, o que acontece? Dá no mesmo, né? E aí fora, né? Tudo artificial, os corantes da vida, né? Porque não é porque é o suco que realmente não tem, que tem a fruta ali, né? A gente precisa também ler a lista de ingredientes, né? E se você ler a lista de ingredientes de um suco de caixinha, você vai ver que a lista é enorme, né? Como a do refrigerante, tá? Então, não compensa, não vale a pena. E eu vejo muito isso, tá? E né, por que isso se torna difícil, né? Então tá, então eu não posso tomar suco, mas pode, você pode tomar suco, né? Mas a gente precisa saber escolher o suco que a gente vai tomar, né? E muitas vezes como você faz o seu suco também pode estar interferindo aí na absorção no seu organismo, certo? Então, isso também é uma coisa que vocês precisam saber, né? As pessoas também, eu vejo isso como um obstáculo mesmo na vida das pessoas, porque muitos pacientes mesmo chegam pra mim e falam assim, eu prefiro tomar o suco porque é mais fácil tomar o suco da fruta. Porque ali do lado do meu trabalho tem uma lanchonete, eu vou lá e tomo e peço um suco, ele leva lá pra mim, ou eu vou lá e busco o suco, é mais fácil do que eu ter que descascar uma laranja, aí eu vou lá e tomo um suco de laranja, né? Porque às vezes eu esqueço da minha fruta, eu sou meio desligado, eu não consigo tá levando pro trabalho, é mais prático, né, o suco, às vezes eu faço bastante, sobrou eu levo pra eu tomar de tarde, né, ou no meu lanche. Então, só que muitas das vezes, se o seu propósito é emagrecimento, não vai dar tão certo assim, né? E assim, eu quero contar aqui pra vocês hoje que o porquê de tudo isso, né? Por que eu estou falando isso aqui pra vocês? Se a gente parar pra pensar, os sucos, né, eles têm uma quantidade concentrada maior de açúcar. Então, quando a gente fala de emagrecimento,
a gente precisa entender que a gente precisa ter um consumo menor de açúcar, seja ele da fruta, né, ou outro tipo de açúcar também, né? E muitas vezes não é só o açúcar da fruta, é adicionado o açúcar ali no seu suco, né? Por exemplo, uma limonada. As pessoas geralmente adicionam açúcar na limonada, né? E então, o que acontece? O açúcar, né? Se tratando em sucos ricos em vitamina C, por exemplo, suco de limão, suco de laranja, abacaxi, né? Morango, você vai lá e adiciona um açúcar. No nosso organismo, a gente não vai absorver aquela quantidade de vitamina C que a gente acha, né, que vai absorver. Por quê? O que adianta ser rico em vitamina C, por exemplo, um suco de laranja, um suco de limão, sendo que você colocou açúcar? O açúcar, ele inibe a absorção da vitamina C. E aí? Né? Será que vale a pena, então? Poxa, e quando a gente fala de suco, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do suco de laranja para vocês. Quantas laranjas você precisa para fazer um copo de suco? Então, se a gente for pensar, você vai espremer uma laranja. Você não vai fazer um copo de suco, tá? Você vai encher isso daqui. Aí você precisa de 4, 5, 6 laranjas, né? Dependendo do tamanho dessas laranjas, dependendo da quantidade de suco que tem essa laranja, para fazer um copo de suco de laranja. Sem contar, né, que aí nesse suco de laranja você acabou perdendo o quê? Você acabou perdendo as fibras da laranja, vai uma quantidade muito pouca, né? Você tá consumindo o açúcar, a frutose ali, ó, o açúcar da laranja, só açúcar, né? Mesma coisa se você pegar, pôr um copo com açúcar e tomar, né? Água com açúcar ali e tomar, tá? Mas é o açúcar da fruta, no caso, tem o gosto da fruta. Então, pra questão de emagrecimento, não vai funcionar, tá? E aí, a gente precisa entender. E agora, né? Esse suco que eu falei aqui é natural. E os que são artificiais? Meu Deus do céu! Então, aquela rica caixinha, né? Que tá cheia de vitamina lá. Será que eu vou absorver tudo mesmo? Né? Será que vai fazer bem pra mim? Né? Porque esses dias eu tava vendo um suco de laranja com tangerina, eu acho, não lembro direito. Ou de laranja com limão numa caixinha, né? Então, e tava lá rico em vitamina C. Tá, mas aí também é rico em açúcar, né? Porque estava ali nos 3 primeiros ingredientes. Então, isso quer dizer que você não vai ter absorção completa, né? Então, a gente precisa pensar que, às vezes, aquela quantidade que tem lá no rótulo de vitamina C que você olha, não é a quantidade que você vai absorver. Por quê? Porque a gente absorve um pouco menos, né? Dependendo do organismo aí que a gente tá conversando, que a gente tá introduzindo aquele alimento. E aí, você precisa entender que daquilo o açúcar vai inibir uma quantidade muito grande também da absorção. E aí você acaba fazendo mais mal do que bem, né? Então, você precisa saber que quando você for fazer um suco, tome ele da forma mais natural possível. E se seu objetivo é emagrecimento, poxa, muito cuidado, tá? Com o suco de fruta, tá? As polpas, né? Geralmente, esses dias eu estava num restaurante e eu vi o cara fazendo o suco, né? Gente, ele colocou assim, pra fazer um copo, eu fiquei só reparando. Pra fazer um copo de suco, ele pegou uma polpa e aí ele pôs um copo de água, assim, no liquidificador. Ele pôs 5 colheres de açúcar. Eu falei assim, isso aí é melado, né? Isso aí não é suco. Então, eu fiquei assim de boca aberta, tá? Era um suco amarelo, provavelmente de maracujá. Eu fiquei reparando. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado. E a polpa, né? Poxa, você vai tomar um suco de polpa. É misturado com água, né? Então, ali já se perde alguns nutrientes também. Então, assim, questão nutricional não vale tanto a pena, né, você consumir, certo?
Diferente de você pedir um copo com limão espremido e você pôr água, adicionar água ali. Tá tudo bem, não tem açúcar, você vai ter uma vitamina C, já tá dissolvido um pouco na água ali também, mas tá tudo bem. Muito melhor do que você ir lá e tomar o seu açúcar, né? Porque, mas é o açúcar da fruta, é frutose, né? Faz bem. Pois é, será mesmo que faz bem? Se você quer emagrecer, você tá tomando açúcar, será que vai fazer bem pra você? Fora aí o que você está consumindo nos seus alimentos, tá? Então, né, sem contar no arroz, e aí você junta tudo, né, na tua refeição e mais o suco, aí fica uma refeição realmente bem calórica, tá? Que pra questão do emagrecimento não vai favorecer tanto assim. E assim, é muito melhor que você consuma o seu prato de comida e coma a fruta depois, tá? Por quê? Porque quando você come a fruta, por exemplo, a laranja, você está consumindo totalmente as fibras da laranja, que vai ajudar na tua digestão, que vai ajudar aí o seu nível, né, de glicose subir mais devagar, e então você vai conseguir, né, você não vai ter fome muito rápido, né, porque às vezes as pessoas consomem aí o seu almoço, né, come um pratão de comida, toma um suco em cima e dali a pouco tá com fome de novo. Por quê? Porque aí, né, isso faz dar fome mesmo, porque aí o açúcar no seu sangue subiu muito rápido, sua insulina teve que trabalhar muito rápido e aí você vai sentir fome, tá? Então a gente precisa entender isso daí, tá? Mas eu vejo assim que, poxa, né? Eu tenho a praticidade porque eu trabalho lá e eles fazem o suco, porque... Mas, gente, a gente precisa entender também qual que é o nosso objetivo, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas querendo muito emagrecer, mas estão criando caminhos, né? Que são desconexos com o emagrecimento, né? Eu vejo isso dentro do consultório porque fica arrumando um caminho. Mas se é saudável, suco de fruta é saudável, então eu tomo suco, tá? Tá, mas, né, entenda que quando você toma o suco da fruta, você tá tomando açúcar, né? E se o seu objetivo é emagrecimento, não vai funcionar tão bem assim, certo? E aí, gente, eu dei o exemplo aqui pra vocês do suco de laranja, por exemplo, um suco de morango, né? Se você for pegar, então eu tenho que bater quantos morangos pra dar um copo de suco, né? E aí vai bastante morango pra você fazer um copo de suco, tá? E o maracujá, né? Quanto que vai de maracujá? Até o maracujá vai um pouco menos, né? Se for um maracujá com bastante polpa, até vai um maracujá. Tá, mas um maracujá para você fazer um copo de suco, né? Então você poderia comer esse maracujá de uma outra forma, né? O morango. Porque assim, a gente tem que pensar que quando é emagrecimento, a gente tem que pensar em qualidade e quantidade. Não adianta a gente pensar só que é saudável se a gente também não comer com cautela, né? Porque, por exemplo, assim, é morango. Tá, então eu vou comer uma bandeja de morango. Se o seu objetivo é emagrecimento, não vai funcionar tão bem assim, né? Então a gente precisa entender isso daí também, tá? E assim, né? E aquela objeção? E aí, né? Nunca mais vou poder tomar um suco de fruta. Não é isso, eu não estou falando isso, né? Você vai saber escolher o momento certo para tomar um suco de fruta, que isso não seja frequente aí na sua alimentação, né? Que não seja todos os dias. O que eu vejo muito também, as pessoas aí trocando, hoje eu não tomo mais o suco de caixinha, o suco de pacotinho, eu tomo o Clyde, né? Porque é Clyde, né, melhor. E na verdade, assim, você tá trocando 6 por meia dúzia, porque ali tem adoçantes, né? Que eu já falei aqui também sobre açúcares. Então, você só tá trocando um açúcar por um outro tipo de açúcar super artificial, né? Então, que não vai funcionar, que é cheio de sódio também, né? E só porque está escrito ali Clyde, não quer dizer que seja saudável, né? Então, que nem eu já falei aqui, e tem vários vídeos meus explicando também, se vocês forem lá no meu YouTube, vocês vão ver,
né? Que não é porque é diet, light, zero que é legal consumir, tá? Então a gente precisa começar a entender, né, e verificar a lista de ingredientes, certo? Porque senão vocês acabam aí consumindo alimentos que também estão fazendo mal para o seu organismo, certo? E então, né, uma outra fala que eu vejo assim também, ai, mas então eu vou ter que parar de tomar o meu suco, vou tomar meu suco de caixinha agora, ou eu vou, o que que eu faço, né? O que que eu vou fazer agora? Gente, uma coisa que eu sempre dou a dica, assim, é sempre tenha uma fruta perto de você, uma castanha, né? Alguma coisa fácil para você comer, para você levar, né? Por exemplo, você consegue levar tranquilamente maçã, banana, se você se planejar, você consegue levar mamão, você consegue levar melão, sabe? Pro teu trabalho, para onde for, né? Então, é questão de planejamento, né? Não adianta simplesmente você, eu quero emagrecer, mas se você não se organizar, se você não se planejar, isso é muito importante, faz a base do processo de emagrecimento é a organização e o planejamento, tá? Então, para que você consiga realmente fazer e colocar em prática, aquilo tem que estar realmente conexo, né? Não tem que estar desconexo, tá bom? E assim, o que acontece, né? Existe o jeito certo e existe o jeito errado, né? O jeito errado é você querer trocar os alimentos que você consome, né? Por exemplo, trocar o seu refrigerante por um suco de caixinha e não buscar informação sobre aquilo, né? Não buscar comparar o comparativo daquilo, né? Então, esse é o caminho errado. Então, para você que quer trocar, quer parar de tomar o seu suco, o seu refrigerante, né? Então, leiam rótulos, tá? Mas lembrem sempre de consumir a fruta, tá? A fruta em si. Não adianta você querer trocar, fazer isso, fazer aquilo, comprar o outro que é diferente, porque tua amiga falou. Não! Se conscientize, né? De que se você consumir a fruta, você vai ter certeza que aquilo sim é saudável, tá? E o caminho certo é você fazer pequenas mudanças, né? Poxa, a minha vida é um atropelo, né? Então, como que eu vou fazer essas mudanças? Se organizando, se planejando, né? Por quê? Porque se você se organizar para você levar sempre uma fruta, sempre ter uma castanha aí na sua bolsa, sempre ter aí uma tâmara, alguma coisa assim para você comer, não tem problema nenhum você comer de sobremesa, tá? Então, mas é importante que você consuma, né, esses alimentos de uma forma consciente, tá? Então, muito cuidado. E o consumo de fruta, eu falo assim, tem a estratégia do emagrecimento que a gente usa, né, pra tirar o açúcar ali da fruta, né, que a gente faz a fruta cozida, isso tem uma estratégia de fazer a fruta cozida, né, então, geralmente eu passo para os meus pacientes como fazer a fruta cozida, tem todo um esquema, né, para você fazer e aí você tira o açúcar da fruta e ela continua gostosa do mesmo jeito, porque realça o sabor da fruta, né, então, nessa estratégia tem a forma de realçar o sabor da fruta com menos açúcar na fruta, né? Então, é muito importante, né, quando se trata de emagrecimento, que a gente tome consciência disso, certo? E eu quero aqui, né, também deixar para vocês a forma, né, a forma correta de você fazer isso. Então, assim, tem gente que me pergunta, mas se eu quero emagrecer, que fruta que eu vou comer? Gente, qualquer fruta você pode comer, tá? Não se prenda aí, nossa, eu não vou comer banana porque banana é muito calórico, eu não vou comer maçã porque falaram que maçã tem muito açúcar. Gente, o que tem muito açúcar é o suco da fruta, tá? Mas se você conseguir equilibrar e fazer, né, o controle e comer com consciência, não comer um caminhão de maçã, um caminhão de banana, né? Porque eu vejo também pessoas que
Ah, vai comer uma ponquã, por exemplo. Come 5 de uma vez. Aí não vai funcionar mesmo. Então você tá pecando na quantidade, né? Então a gente tem que pensar na qualidade e quantidade do alimento que você tá comendo, tá? Não adianta só focar aí na qualidade. Nossa, olha, tô comendo fruta, né? E assim, é dividir essas frutas no seu dia, né? Não adianta você pegar e comer, assim, 3 frutas de uma vez só. Ai, já bati minha meta da fruta hoje, já comi 3 frutas. Não adianta, tá? Por quê? Porque aí você vai estar incluindo em um momento muito açúcar no seu organismo, né? E aí o seu organismo vai responder, né, fazendo o acúmulo de gordura, tá? Então, para a questão de emagrecimento não vai funcionar, certo? Então, você precisa dividir. Questão, né, diabéticos também, né? Ah, diabético não pode comer fruta. Pode comer fruta, sim, mas tem que comer pelo menos, né, 3 porções, né, que são, por exemplo, 3 unidades de fruta por dia, e isso espaçado, de manhã, tarde à noite, por exemplo, nos intervalos, geralmente, não combinar com refeições. Então, por exemplo, não comer depois, logo depois que almoçou, como uma sobremesa. Come no meio da tarde, né, depois que já fez a digestão ali, certo? Então, não é porque você é diabético que você vai deixar de comer a fruta. Você pode comer a fruta, você tem que entender como você vai comer, né? Que é espaçado. E então, cuidar da quantidade que você vai comer também, certo? E aí, a gente precisa também, né, entender que toda e qualquer fruta, elas são ricas em nutrientes, né? Rica em vitaminas, ricas em minerais. Então, a questão da variedade também é muito importante. A gente precisa variar, né? Não sempre comprar as mesmas, né? Ah, então essa semana eu comprei banana e maçã. Semana que vem eu vou comprar kiwi e morango. Na outra semana, abacaxi e laranja, sabe? Então, vai assim, sempre fazendo as trocas, experimentando, comendo. Ah, tem gente que eu pergunto no consultório, nunca comeu pitaia. Compra uma só, experimenta, né? Vai que você gosta. Se não gostar, tá tudo bem também, né? Mas experimenta, compra frutas diferentes, como uma carambola, outra vez compra uma pera, né? E aí, deixe o seu... a sua vida mais nutritiva, porque quando a gente consome sempre os mesmos alimentos, a gente tem que entender que a gente está ingerindo sempre os mesmos nutrientes. E isso não é legal, né? A gente precisa ter a variedade de nutrientes, a gente precisa ter os nutrientes que tem na banana, a gente precisa ter os nutrientes que tem na maçã, a gente precisa ter os nutrientes que tem no abacaxi, no morango, né? Mas isso a gente precisa, né, fazer... comprar variado também. Não precisa comprar tudo de uma vez só, porque se você, né, se é uma casa que mora poucas pessoas, não vai consumir, né? Então acaba estragando. Então, compre, né, 2 tipos de fruta. Muitas vezes eu também falo para os meus pacientes o seguinte: tem gente que tem a disponibilidade de trabalhar perto de um mercado ou de um hortifruti. Vai lá e compra fresquinho, né? Então compra para 2 dias, para 3 dias, deixa lá no seu armário, né? No seu trabalho. Ou até mesmo leva, né? E deixa lá, porque aí você tem para comer, sabe? Então a gente precisa usar estratégias para se alimentar de forma mais saudável, certo? E então, assim, tem também, né, as pessoas que não consomem fruta, né? Eu vejo assim que, não, eu prefiro tomar o suco porque eu não gosto de comer a fruta. Mas é importante que a gente coma fruta todos os dias, né? Elas são muito ricas em nutrientes, elas fazem muito bem para o nosso corpo. Então é interessante que a gente consuma. Então, se você que está aqui me assistindo e não come fruta, tá? Dê o seu primeiro passo, comece a comer uma fruta, compre a fruta que você mais gosta, tá? Comece por ela e depois você vai experimentando outra e outra e outra e outra, então você vai variando a quantidade, né? Você passa a se alimentar melhor, né? Eu atendo 2 pessoas, né, 2 clientes minhas super queridas, e elas não consumiam frutas, né, quando elas começaram comigo. E hoje elas comem fruta,
né? Elas comem assim, elas mesmas falam, nossa, é até bonito de ver o nosso carrinho, né? Essa semana mesmo elas falaram assim, ai, a gente passa mais tempo na área de hortifruti do mercado do que nas outras, né? Então, olha só a mudança que elas tiveram, né? Isso é muito importante, né? Olha só, passar o tempo lá no hortifruti. Por quê? Né? Porque elas falaram assim, a gente escolhe a fruta que a gente comprou essa semana, a gente não compra de volta, a gente compra outra num lugar, né? Até mesmo para experimentar. E então, aí esses dias ela falou assim, olha, esses dias eu comprei uma fruta e aí a gente não gostou, então a gente não comprou de volta. Mas aí no outro dia, acho que foi a pitaia, se eu não me engano. Aí na outra semana a gente comprou, não lembro o que que era também. E aí depois a gente comprou de volta, porque a gente gostou. Então, assim, a gente comprou uma unidade, daí depois na outra semana elas foram lá e compraram mais daquela. Então, assim, elas experimentaram, gostaram e depois passaram a consumir, certo? Então a gente precisa experimentar, não consumir sempre as mesmas coisas, certo? Então, gente, pra você que está aqui comigo agora, eu quero deixar pra você uma prática realmente pra você sair daqui e comer uma fruta, pra você entender que realmente o suco de fruta na questão do emagrecimento não é legal, tá? Que você precisa mesmo comer a fruta, porque você sabe que você vai estar ingerindo aquela quantidade do açúcar da fruta, mas está aliada à fibra da fruta, tá? Então, que para a questão de emagrecimento é muito melhor do que você simplesmente só tomar o suco da fruta, que vai estar muito pobre nas fibras, certo? Então, eu quero que você dê um passo muito importante aqui. Você realmente vai lá, come uma fruta, ou vai no mercado, compra uma fruta, né, para você começar a comer desse primeiro passo, desse presente para você, tá? Cuide melhor da sua alimentação. Você vai ver que você ajustando esse consumo, você vai conseguir uma saúde muito melhor, tá? Então comece por aí, tá? Certo? Então, gente, esse é o meu recado de hoje, tá? Live rapidinha hoje, tá? Mas assim, super importante para vocês que queriam entender sobre o suco de fruta e a fruta, tá? É muito importante isso daí. Se vocês gostaram, manda essa live para mais pessoas. Eu vou deixar ela salva aqui no meu Instagram, tá? E eu quero convidar você, né, para participar aí da minha Masterclass no dia 11/8, lá no meu canal do YouTube, tá? Mas pra você participar, você precisa se inscrever, porque se você não se inscrever, você não recebe o link, tá? Da aula. E eu estarei falando, né, sobre 3 táticas simples e infalíveis para você emagrecer comendo o que você gosta. Então, se você o que você vai fazer para você continuar comendo o que você gosta e mesmo assim emagrecer? Existe uma estratégia, tá? Para isso. Então eu vou contar para você lá na minha aula, tá? E é muito importante que você esteja lá para me assistir. E vai ter presente, vai ter muita coisa legal lá também, certo? Então, se você está aqui que está aqui no meu Instagram, tem um tutorial de como você se inscreve, tá? Na minha Masterclass, lá nos meus stories. E também, ou só você ir lá no meu perfil, clicar no link, então você já entra lá na minha Masterclass e se inscreve, tá bom? Outra coisa também, se você não está no meu canal do Telegram, clica aí, entra lá no meu canal do Telegram também, eu sempre tô postando algumas novidades pra vocês, tá bom? Muito obrigada pra você que esteve aqui comigo até agora, espero que você tenha gostado dessa aulinha de hoje sobre suco de fruta e sobre fruta, tá? Que é muito importante também você saber disso, certo? Um beijo e até a nossa próxima live. Eu espero você. Um beijo.